A Ana Carolina Andrade perguntou pra gente no Instagram como que ela faz para definir um estilo ou um mix de vários. Você também tem essa dúvida? Fica aqui comigo que eu te conto algumas técnicas. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu sou designer aqui do Ouvir Arquitetura. Nós estamos em Belo Horizonte e hoje eu vim na Temporary Home, que é essa loja incrível, para responder a dúvida da Ana Carolina Andrade. Ela mandou pra gente lá no Instagram que ela tem dificuldade de definir um estilo ou um mix de alguns. A primeira coisa que eu gosto de trazer quando a gente tem essa discussão é que a gente tem essa ideia de estilos muito engessada, né? E a gente sabe que principalmente enquanto brasileiros, né, a história do design e da arquitetura ela é muito contada a partir de um prisma europeu, né? E eu acho que isso, ao mesmo tempo que a gente tem informações muito ricas, sim, é um pouco complicado dentro da nossa cultura e da nossa realidade brasileira, que tem um monte de coisa que não necessariamente corresponde. Mas agora, partindo de queremos adotar um estilo, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é observar quais que são os pontos de convergência. Aqui, por exemplo, a gente tem inclusive um anuário belíssimo. E esse anuário foi o anuário que eu participei do outro escritório. Quando eu trabalhava no outro escritório, a gente participou desse anuário. Nostálgico. Seria um item, Anela, que você teria na decoração da sua casa? Seria um item, um anuário de design, mas é isso, porque faz sentido pra mim. Eu sou designer, eu amo ver essas coisas. Tem muita gente que eu já vi que inclusive adota essas coisas que, assim, meu Deus, fica chiquérrimo. Faz sentido pra pessoa? Acho que vale a reflexão. Aqui, por exemplo, tá belíssimo. E aqui o que eu gosto de exemplificar pra vocês quando a gente pensa em estilos é que, olha, quando a gente pega elementos que estão aqui, são elementos que, assim, não necessariamente estão no mesmo estilo. Então a gente tem, por exemplo, agora eu tenho que pensar, gente, porque eu tenho que lembrar, inclusive. 1 hora depois. Não, ele é lindo, lindo. 1 eternidade depois. Então aqui, por exemplo, escolhi esse pincel que estava aqui atrás, porque pincéis decorativos geralmente são itens decorativos muito utilizados em casas que têm um enfoque mais na elegância, na sofisticação. Só que você vê que, olha, a mistura de materiais que a gente tem aqui, o corpo dele é de pedra, a gente tem essa parte em madeira, as cerdas dele que estão nessa tonalidade, que dão um ar que é muito mais rústico. Então você percebe como que isso aqui já você tem um item que a ideia dele seria mais clássica, mas a aplicação dele não é. E aí a gente vê ele nessa composição toda, aqui é uma ótima referência, porque são itens que são utilizados muito em decorações mais clássicas. Quando a gente vê uma composição mais clássica, a gente vê muito esse tipo de vasos, cristais. A gente tem esse uso de pedras, mas eles tem um link aí com o clássico, mas também estão bem contemporâneos, exatamente por causa da mistura dos materiais, que é uma das técnicas que eu mais amo quando a gente está trabalhando com design. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse suporte para velas, ó, que tá no metal. Isso aqui isoladamente, ó, vamos fingir que não tem nada disso. Isoladamente, você olha e você pensa, pode ser algo moderno, pode ser algo ligado ao industrial, por ser um metal sem muita firula, sem muitas... eu esqueci o nome, mas firula, vamos falar firula. Mas aqui na composição, com a pedra, com o mármore, com o couro, a gente já tem uma cara muito mais contemporânea. Aqui a gente tem essas mesinhas que são exemplos muito claros de como a gente pode fazer essa mistura. Porque a gente tem uma forma que traz muito do contemporâneo, mas a gente tem materiais que trazem um pouco mais... trazem essa mistura, né? Dessa questão do natural, que é utilizar texturas mais naturais, como couro. A gente tem a composição... Precisa respirar. A gente tem a composição das mesinhas, que tem madeira, metal, com aqui a fibra natural, com esse dente aqui, que é uma coisa mais natural, com madeira. Enfim, misturas. Com uma porta metálica, inclusive. Pantográfica, uma porta pantográfica maravilhosa, porque eu nunca ia lembrar que ela chama pantográfica, mas a Rafaela me lembrou. Enfim, tá vendo como que a gente vai pegando
elementos que vão conversando um com o outro. Então aqui a gente... Por que funciona bem? Porque a gente tem tons específicos, né? Que dão esse link. Então tem a madeira aqui com couro, que tem um link daquela cor meio caramelo, que você já vai e puxa ali pra fibra natural, que puxa com o off-white da porta. Então você percebe que uma coisa vai puxando. Não precisa ser combinadinho, aquela coisa assim de... Poxa, usei uma colcha azul, agora eu tenho que usar uma almofada azul. Persiana tem que ser azul e o tapete tem que ser azul. Não precisa ser assim, combinadinho. Mas a gente pode fazer com que as coisas conversem, comuniquem umas com as outras. E para encerrar, hoje eu inclusive vim temática, eu esqueci completamente que a gente ia gravar essa pergunta, mas eu agora bati o olho ali para baixo para arrumar a jaqueta e o microfone e eu vi que eu vim temática. Mas que era a coisa que eu acho que eu acho importante pontuar, que é trazer as suas memórias, que é o que a gente sempre fala, mas também trazer os seus interesses dentro desses estilos. Porque quando você entende as coisas que você tem interesse, que você realmente gosta, com que você tem envolvimento, você começa a perceber o fio condutor dessas coisas, para aí sim pensar como formar a sua casa. Então, por exemplo, na minha casa, eu falei com vocês num outro vídeo, vou pedir pro Pedro deixar o card aqui, porque eu não lembro qual que é, mas eu falei com vocês no outro vídeo, que na minha casa a gente tem os vídeos da obra aqui no canal, né? E tem uma coisa que eu amo, que é uma viga aparente. A gente demoliu uma parede para integrar os ambientes. E tem uma viga aparente de concreto que eu amo. E ela foi, assim, o primeiro definidor da obra. Pra gente definir, ela foi o fio condutor. E o que a gente escolheu a partir dali? A gente escolheu aproveitar os materiais que tinham no apartamento, né? Já mostrei pra vocês o piso de taco, antigo, original do apartamento, os azulejinhos. E isso tem uma ligação ao estilo arquitetônico e do design, que é o estilo modernista, né? Que tem muito esse uso do concreto, do metal aparente, enfim. Então a gente usou as calhas metálicas para passar infra elétrica, para passar infra de internet, enfim. A gente foi usando esses materiais aparentes e isso foi o fio condutor do estilo da casa. Então, por exemplo, um banheiro a gente tem os metais pretos. A gente trouxe metais pretos também na cozinha, com a fruteira pretinha também. Por quê? Porque a gente foi percebendo que aquele era o estilo que a gente gostava, a partir dos nossos interesses. E uma coisa interessante que eu acabei de lembrar para contar para vocês é que um ano antes, mais ou menos, da gente comprar esse apartamento, a gente foi a São Paulo. E a gente visitou a Casa de Vidro da Lina Bobardi, que é um dos maiores expoentes da arquitetura dentro dessa lógica, né, do modernismo e tudo mais. E nós ficamos encantadas ali com a Casa de Vidro, com o MASP, com a estrutura arquitetônica ali, com os materiais, com como o museu e tudo ali dentro também foi concebido. E a partir dali também, dessas referências que foram sendo formadas ali no nosso imaginário, nas nossas memórias, a gente foi tomando as decisões, a nossa casa ficou com a nossa cara. Toda vez que eu olho pro cobogó lá de concreto, a viga de concreto, eu lembro dessas coisas. Então, assim, é perceber o que forma as suas memórias, os seus interesses para criar um fio condutor. Aqui a gente escolheu para ilustrar esse objeto, porque lá no escritório da nossa equipe, tanto eu quanto o Rafa, quanto Mila, e Daia também, e Daia agora, né, que chegou mais recentemente à equipe, todas nós temos experiências com dança. Inclusive eu vi essa estátua em tamanho real, eu acho, lá no MASP, que tem ela. E olha, como que é uma referência lindíssima, né? Para incorporar um estilo. E olha, se você bate o olho nela, você poderia incorporar em 1 bilhão de cenários diferentes. Mas, qual que é a principal referência? É você perceber o valor que isso tem para nossa memória e para a formação da nossa história. E por hoje, eu sei isso tudo, falei muito, porque esse é um assunto que ao mesmo tempo que assim, a gente sente que já falou, já esgotou, mas tem muita coisa para falar, né, para comentar sobre, para trocar ideia. É um assunto que eu acho que é muito mais de trocar ideia, da gente sentar, fofocar um pouquinho, conversar um pouquinho, do que propriamente ensinar, né? Porque é um assunto que está sempre em construção, assim como as nossas memórias, a nossa personalidade, os nossos estilos, os nossos gostos, tudo isso está sempre em construção. E me conta aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma preferência, né? Às vezes você é uma pessoa que gosta, mas tipo, não, eu tenho aquele estilo claro, eu quero seguir,
ou fez muito sentido e quero aplicar mais? Me conta aqui nos comentários o que você achou, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E muito obrigada pela sua companhia, um beijo, tchau, com Deus!